A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Rafael e estou aqui novamente para nós estudarmos a próxima lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com a revista da CPAD e a próxima lição desse trimestre será de número 7. Hoje é dia 11 de agosto, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e essa aula será apresentada ou deverá ser apresentada na igreja no domingo. Eu já quero gravar, já quero compartilhar algumas coisas em relação a esta lição, tá bom? Quero convidar você a estudar a palavra de Deus comigo, a estudar essa lição, lição de número 7. O tema dessa lição é uma igreja que não teme a perseguição, tá bom? Eu vou lendo a revista e nós vamos compartilhando verdades e estudos desta lição. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e no versículo de número 29. E está escrito: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois nós vamos explicar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho mais sobre essa declaração do apóstolo Pedro. A verdade prática, em relação à verdadeira igreja, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Isso é uma realidade. Desde o seu nascedouro, Jesus mesmo disse que no mundo sofreríamos perseguição, aflição. E a segunda verdade é: Deus as protegerá. O Senhor Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é sinal que nós sofreremos perseguições, mas o eterno Deus estará protegendo a sua igreja. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro, nós vamos ler no capítulo 5, do versículo 25 ao 31, e depois Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos fazer a leitura então em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 25 a seguir. Diz assim, olha: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém desta doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, e suspendendo-o no madeiro, Deus, com a sua destra, elevou-o a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora nós vamos para Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, uma leitura extensa, mas importante para a meditação durante a lição. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa é a leitura bíblica em classe, que é a base, né, da lição que nós vamos estudar nesse momento. Repetindo o tema da lição: uma igreja que não teme a perseguição. Nós estamos falando sobre a igreja primitiva, uma igreja que no seu nascedouro, diante de tudo aquilo que Deus fazia nela, por ela e através dela, chamou a atenção das autoridades judaicas, e as autoridades judaicas começou e passou a perseguir os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, narra quando Pedro e João vão ao templo
e encontra um paralítico e cura aquele homem, restabelece a saúde daquele homem, e aquilo chamou tanto a atenção que os sacerdotes vieram, prenderam, interrogaram ele, deram ordens expressas para que eles não pregassem, não falassem do nome de Jesus. A Bíblia continua dizendo que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas aconteciam por intermédio dos apóstolos, de Pedro, João, Tiago. E então no capítulo 5, Pedro vai ser preso novamente, os apóstolos serão presos novamente, de forma sobrenatural, eles serão libertos com a ajuda do anjo. Dessa forma, o capitão da guarda, os sacerdotes, eles vão e prende Pedro novamente, traz eles novamente para o interrogatório, e aí que nós começamos a nossa lição. Os apóstolos, embora fizessem o bem para os demais, pregando a palavra, curando os enfermos, realizando coisas maravilhosas, os líderes judaicos da época perseguiram tanto os apóstolos, não só os apóstolos, mas a igreja primitiva, né? Um exemplo disso é o próprio Estevão, que no capítulo 7 ele vai ser apedrejado, né? Pregando a palavra, foram levados diante do Sinédrio e mesmo assim ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo, quando ele aparece na Bíblia, ele aparece como Saulo, o perseguidor. Então a igreja primitiva ela foi perseguida. E não só a igreja primitiva, como a história da igreja é uma história banhada em sangue. Até uma frase que diz o seguinte, que sangue de Marte é semente do evangelho. Uma igreja que durante a sua história tem sido perseguida. Mas os cristãos devem ter, pelo menos a igreja primitiva tinha coragem, audácia, valentia e não temia a perseguição. Vamos para a introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Foi o que eu acabei de dizer. Desde o início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Haja vista que o nosso líder, o nosso mestre, o nosso Jesus, ele foi perseguido, ele foi morto, ele foi exposto no madeiro, ele foi morto de forma cruel. Então a igreja, desde o seu nascedouro, tendo como Jesus o nosso líder máximo, os seus apóstolos, todos eles perseguidos, todos eles mortos de forma truculenta, todos eles padeceram na mão dos seus perseguidores, dos seus algozes. Segundo a história, somente João, o evangelista, que morreu de forma natural, mas mesmo assim foi desterrado para Patmos, né, para a ilha de Patmos, padeceu diversos momentos. A igreja ela nasce na perseguição. Vamos continuando aqui, ó. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Essa frase ela é muito interessante. Por sua própria natureza, a fé cristã ela atrai perseguição. E por que isso? Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Então a fé cristã, por si só, ela choca o mundo, porque ela defende princípios que vai contra a ideologia e as filosofias do mundo. O mundo tenta fazer com que a igreja se adeque às suas práticas, às suas filosofias e à sua fé. Mas a igreja tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. E os princípios da Bíblia confronta diretamente contra a ideologia mundana. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que nós não devemos nos moldar segundo os padrões do mundo. E essa forma diferente ou exclusiva da igreja faz com que o mundo olhe para a igreja e passe a perseguir a igreja. Vamos continuando aqui. Foi assim no primeiro século e é assim hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. A igreja não foi deixada aqui sem que tenha uma supervisão espiritual. O nosso Deus tem acompanhado, tem visto. E durante a lição nós vamos falar sobre os agentes protetores que o eterno Deus acaba enviando para guardar os seus escolhidos ou a sua igreja. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. O eterno Deus, de forma milagrosa, sobrenatural, ele tem guardado os seus. Por isso eu repito novamente aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século foi muito perseguida pelo Império Romano, cristãos mortos de forma bestial, e mesmo assim a fé tem se mantido.
A igreja tem sobrevivido por séculos e séculos. A igreja tem passado pela perseguição e tem mantido firme na presença do seu Senhor. Então, a igreja cristã, ela nasceu e ela sobrevive debaixo de perseguição. Vamos lá. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. O mundo, por si só, ele é hostil à nossa fé. Como eu acabei de citar ali, né? Os princípios da nossa fé. A Bíblia Sagrada é o nosso modelo de prática, é a nossa regra de fé e prática. E os princípios da palavra confrontam diretamente as práticas e ideologias mundanas, fazendo com que o mundo em nossa volta nos odeie e nos persiga. Vamos continuando aqui, olha. A igreja perseguida, os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 24. Os saduceus, os líderes religiosos da época, não viam de bom tom aquilo que Deus estava fazendo através dos apóstolos. E a Bíblia diz, né, que os apóstolos, os primeiros cristãos, 120 crentes reunidos, depois de cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, depois da experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja ela cresce de forma extraordinária, Pedro pregando, 3.000 almas se convertendo, depois 5.000 almas se convertendo, milagres, prodígios, as pessoas vinham para ver o que estava acontecendo, e as autoridades judaicas, enciumadas com tudo aquilo que eles estão vendo, não concordando com aquilo que está acontecendo, passa a perseguir os cristãos, os apóstolos, a igreja primitiva. Então, ó, na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos, capítulo 5, menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Os saduceus foi um grupo que também se opôs diretamente ao ministério do Senhor Jesus, muitas vezes questionando Jesus sobre questões da sua pregação. Os saduceus, eles aparecem como eu disse, eles se opuseram ao ministério de Jesus, também se opuseram ao ministério do apóstolo Paulo e também aos apóstolos, aos demais apóstolos. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, eles não acreditavam no mundo, nas ações sobrenaturais. E eles eram particularmente restrito ao templo, não restrito, mas de origem do templo, dos sacerdotes, então de origem religiosa e também política. E vendo o crescimento da igreja cristã, eles se opõem veementemente contra a ação direta dos apóstolos. Vamos continuando, olha. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciãos. Na verdade, a maioria deles eram sacerdotes, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz que os sacerdotes que eram saduceus foram perseguir os apóstolos. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessa classe religiosa, eles eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo, uma outra classe. Os saduceus, os sacerdotes, né, diretamente ligados, e os anciãos, todos eles perseguindo a igreja primitiva. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível, aqui o autor diz inferior. Mas estudando, nós entendemos que o capitão da guarda, ele era um sacerdote não inferior, mas superior, ficando abaixo do sumo sacerdote, mas sendo responsável pela guarda do templo. Ele era responsável pela liderança dos soldados que guardavam e protegiam o templo. Era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Como eu disse, ele coordenava os soldados do templo ali para proteger o templo, para trazer uma certa organização.
Esses grupos, cada um com sua influência, viram uma igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Quando eles veem os apóstolos pregando de forma veemente e poderosa, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz que sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Então, a guarda foi prender os apóstolos, prendeu Pedro, e o anjo do Senhor veio e abriu a porta da cela, tirando os apóstolos lá de forma sobrenatural. No outro dia, quando eles foram levar os apóstolos para uma audiência pública, chegando lá, viram a cela fechada, os soldados que guardavam a cela do lado de fora, mas os apóstolos não estavam lá. E o anjo que tira os apóstolos de dentro da cela, de dentro da cadeia, de dentro daquele presídio, diz para eles o seguinte, quando eles estivessem lá fora, para eles voltar a pregar a palavra. Então eles voltam para o templo e eles estão pregando a palavra, continuando o ministério. Então o capitão da guarda fica sabendo que aqueles a quem eles haviam prendido não estão presos, mas estão no pátio pregando. Eles vão lá e prende Pedro novamente e leva novamente para uma audiência agora com o sumo sacerdote, com os demais sacerdotes. Vamos continuar aqui, ó, a esfera da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, o autor diz o seguinte, que essa perseguição ela tinha duas origens. Primeiro, a religiosa, devido à mensagem que era pregada, Pedro pregando sobre o Cristo, e as mensagens que Pedro pregava, ele culpava diretamente os sacerdotes, dizendo que eles crucificaram o autor da vida, mas que Deus o ressuscitou e o colocou em uma posição de autoridade. E isto confrontou diretamente a atitude do sumo sacerdote, dos sacerdotes da época, então fez com que eles passassem a odiar ainda mais os cristãos. Então a primeira origem dessa perseguição ela é religiosa, devido à pregação de Pedro, que confrontava diretamente os sacerdotes, e depois era religiosa, e depois era política. Por quê? Porque a igreja ela está crescendo, e os saduceus, muito próximo da questão organizacional, da questão política, passou a perseguir nesse sentido. Vamos lá, olha. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos à medida que os cristãos testemunhavam de sua fé. Com o poder ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2:47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4:4. Esse número continuava crescendo. Atos 5:14. A inveja portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico, ele regredia, ou estava cada vez mais inferiorizado diante daquela nova religião que surgia de forma tão apoteótica, né? A igreja ela nasce com muito poder, curas, libertações, sinais e prodígios. Isso faz com que chame a atenção da grande população e principalmente das autoridades religiosas. As pessoas passam a seguir os apóstolos, esses novos pregadores de uma doutrina nova até então para aqueles, né? Então isso levanta uma grande perseguição. E a segunda causa da perseguição é uma perseguição política. Em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. A perseguição ela vem de cunho religioso e ela vem de cunho político. Nós vemos duas passagens, a primeira em Atos capítulo 5 e a segunda em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, e no versículo 3 diz o seguinte, que depois de Herodes mandou matar Tiago, vendo que os judeus ficaram alegres com ele, com a atitude dele, ele então querendo agradar os judeus, ele manda prender a Pedro, que até então é o líder de maior destaque da igreja primitiva. Então a igreja passa a ser perseguida, os apóstolos são presos, os apóstolos
eles são chicoteados, os apóstolos eles apanham pela causa do evangelho. Os apóstolos eles morrem, como Tiago foi decapitado, mas a igreja continua viva, ativa e perseverante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, acho que no finalzinho do capítulo, diz o seguinte, que os apóstolos, depois de serem açoitados por causa da fé, por causa do evangelho, por causa da mensagem, e sendo então exortados a não pregar mais, mas eles foram açoitados, diz que eles se regozijavam, eles ficaram felizes e alegres por poder sofrer pela causa do evangelho. E em vez deles ficarem temerosos, receosos, desanimarem, não continuarem a caminhada ministerial pregando a palavra depois de apanhar, depois de ser perseguidos, depois de serem presos, depois de serem açoitados, eles continuavam vibrantes, eles continuavam alegres, eles continuavam motivados, entendendo que eles estavam felizes, eles se sentiam orgulhosos por sofrer pela causa do evangelho. Amém? Vamos agora para o tópico 2. A igreja protegida, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5:19. O capítulo 5, do versículo 12 a seguir, como eu disse, narra os sinais, os prodígios, os milagres que se faziam pelos apóstolos e as autoridades prendem os apóstolos. E depois deles presos, um anjo vai lá, abre as portas da prisão e livra-os. E manda que eles vão ao templo e continuem o ministério da pregação. No outro dia, quando eles vão verificar a condição que estava os presidiários, eles iriam levar os presidiários ali, aqueles que haviam sido presos por causa da pregação do evangelho, para ser julgados. Eles constataram que os soldados de guarda estavam aonde eles haviam sido colocados. As celas estavam lacradas, mas os prisioneiros estavam libertos. De forma sobrenatural, o anjo do Senhor foi lá e abriu aquela cela, dando aos apóstolos a liberdade. E no capítulo 12, a Bíblia diz que quando prendem a Pedro, colocam ele com um grupo de 4 quaternos de soldados, ou mais ou menos 16 soldados, para vigiarem. E a Bíblia também diz que o anjo do Senhor vai lá, desperta Pedro, abre as celas, coloca ele para fora. Ele até então está achando que é somente um sonho, uma visão, mas quando ele está lá fora, ele percebe que é um livramento real. Então nós vamos ver aqui a ação sobrenatural da parte de Deus para proteger os seus. A igreja não era apenas perseguida, mas também era protegida. A igreja era perseguida, mas o eterno Deus guardava e protegia os seus. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Na verdade, Atos dos Apóstolos, nós vemos uma ação direta dos anjos do Senhor, tanto protegendo a Pedro, no capítulo 5, no capítulo 12, estando com o apóstolo Paulo. Os anjos do Senhor, como nós vamos citar aqui daqui a pouco, na Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Oh, glória a Deus! A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos, eu acabei de dizer aqui, né? Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão. Aqui o autor está citando Atos 12:7, mas lá no capítulo 5 também, o anjo abre a porta da cela que Pedro está preso. Com Filipe, em sua missão evangelística, Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, o anjo do Senhor que fala com Cornélio para que Cornélio envie soldados até o apóstolo Pedro para trazê-lo, para que Pedro possa explicar para Cornélio a mensagem do evangelho. E como o apóstolo Paulo em alto mar, eu citei, né, que quando o navio está para naufragar, a todos aqueles que estão aprisionados ali, querendo pular, e Paulo diz que o anjo do Senhor o visitou naquela noite, prometeu livramento para ele e para aqueles que permanecessem no barco. A Bíblia diz que eles estão a serviço, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são seres reais, são seres espirituais, e que a Bíblia diz que eles estão
a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Esses anjos trabalharam de forma efetiva na igreja primitiva. Naquele período que a igreja está sendo perseguida, naquele momento que a igreja está enfrentando grande oposição, naquele momento onde os primeiros discípulos estão correndo risco de perder a sua própria vida, os anjos do Senhor, ele guarda, ele protege, ele cuida, ele traz livramento. Isso não somente na igreja primitiva, mas durante a história da igreja. Há vários relatos sobre a intervenção e ação dos anjos, guardando e protegendo pregadores, guardando e protegendo cristãos em todos os momentos da história da igreja. O livro dos Salmos diz, né, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o servem, que os livra de todo o mal. Nós entendemos, pelo menos eu entendo e acredito que o Senhor, ele envia esses anjos como aqueles que nos guardam e nos protegem. Vamos lá para o subtópico 2, a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Quando Pedro ele é aprisionado, a igreja se fecha em oração, em clamor, em intercessão. Eles vão buscar o favor de Deus. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Ou seja, o mesmo texto que mostra que Pedro foi liberto pela intervenção do anjo, também mostra que a igreja está orando. E o apóstolo Tiago, ele mesmo escreve, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a igreja ora, o nosso Deus ele ouve e traz respostas. Uma igreja que tem compromisso com a oração, ela vive o esplendor da graça e da misericórdia, do livramento, da proteção do nosso Deus. Aquela igreja primitiva que está sendo perseguida, aquela igreja primitiva que está correndo risco diante da grande perseguição dos sacerdotes, de todos aqueles que se levantaram de forma ferrenha contra a pregação do evangelho, eles entendem que a oração é uma ferramenta eficaz para que eles pudessem ter livramento. O mesmo texto, aqui, não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. Essa frase ela é muito forte. É evidente que Deus é soberano e age como e quando quer. Nosso Deus ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer e da forma que quer. No caso de Pedro, o Senhor Deus o livrou. No caso de Tiago, nós não entendemos o porquê, mas ele foi decapitado. No caso de Estevão, ele foi apedrejado. Então, discípulos morreram por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Discípulos, apóstolos, homens e mulheres foram perseguidos a ponto de entregar a sua vida por causa do Evangelho. E esses morreram não tendo livramento, padecendo de fato. Nosso Deus ele é soberano, não entendemos o porquê Deus permite que alguns de fato vão à morte, mas outros são livres e libertos segundo a soberania e vontade divina. Nós entendemos, vou repetir novamente como o autor diz aqui, olha, é evidente que Deus é soberano e age como e quando ele quer. Aí o autor continua dizendo, a morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi liberto. Contudo, este evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Nós não entendemos por que Tiago teve que morrer, o porquê ele foi às vias de fato, né, perdeu a vida. Ele foi decapitado insistentemente, veementemente, pela libertação de Pedro, obteve resposta. Deus trouxe essa libertação. Então, uma igreja que ora é uma igreja que vive a excelência dos milagres. O nosso Deus ainda ouve e ainda responde. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, abalou-se. Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela sua cura. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder,
ainda continua atual. Uma igreja que entende o poder da oração. Jesus, em Lucas capítulo 18, ensinou sobre a importância de orar sempre e não desfalecer. O apóstolo Paulo fala sobre orar sempre. A igreja precisa entender que a oração ainda é uma ferramenta eficaz, eficiente. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a batalha espiritual, e fala sobre a armadura espiritual, no versículo 18, ele enfatiza sobre a importância da igreja orar. Uma igreja que ora é uma igreja que tem livramento, uma igreja que ora é uma igreja que tem proteção, uma igreja que ora é uma igreja que vive sobre a égide da graça de Deus. Como eu disse, o nosso Deus ele é soberano, age como quer e quando quer. Não entendemos por que alguns foram mortos da forma que foram, mas a outros Deus trouxe livramento. E esse livramento que Deus trouxe através do anjo foi devido à oração da igreja, foi devido à intercessão da igreja. A igreja entendia o poder da oração. Pedro é preso, Pedro está preso e a igreja está orando. Como seria bom que a igreja de hoje, a igreja moderna, a igreja contemporânea, entendesse o poder da oração. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas perderam a prática da oração. Não estou dizendo que nós não oramos, mas não com tanto volume, com tanta intensidade. Claro que existem vários motivos e porquê as pessoas estão cada vez mais afastadas da prática da oração. Às vezes devido ao trabalho, a rotina de trabalho, cada vez mais o nosso tempo está sendo empreendido pelas nossas questões pessoais. A verdade é que estamos negligenciando a oração. E quando nós oramos, Deus ele intervém, ele age, ele opera, ele realiza coisas maravilhosas. Como é importante e necessário que a igreja entenda o poder da oração. A igreja primitiva ela orava de forma incessante, contínua, de forma fervorosa. E esta oração fervorosa trouxe libertação para o apóstolo que estava preso. Vamos para o terceiro tópico dessa lição. A igreja destemida. Testemunho com poder, tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Eles tentaram intimidar, colocar medo nos discípulos, perseguindo. Mas mesmo os discípulos sendo presos, açoitados, alguns sendo mortos, isso não os intimidou, pelo contrário, eles se sentiram ainda mais motivados a continuar o ministério que o Senhor Jesus havia confiado a eles. A perseguição não matou a igreja, a perseguição não destruiu a igreja. Pelo contrário, os discípulos, mesmo sendo perseguidos, eles se sentiam cada vez mais dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Atos 5:20, né? De nenhuma forma se sentiram intimidados. Que o Espírito Santo possa levantar cada vez mais homens e mulheres com ousadia, com coragem, com valentia, com disposição, para poder pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo uma época onde os cristãos estão vivendo uma fé amedrontada. As pessoas que declaram fé em Cristo, ao mesmo tempo, têm muito medo, acaba se acovardando diante de situações tão simples, que a Igreja de Jesus, que os pregadores do Evangelho volte a ter coragem, audácia, ousadia e pregar com veemência, independente das perseguições, independente da oposição que possa se levantar contra aquele que prega a palavra de Deus. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores de o livro de os Atos do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos é algo extraordinário, algo notável. Não há como você estudar o livro de Atos dos Apóstolos e não ter a sua fé avivada, vivificada. Não há como você não ler o livro de Atos dos Apóstolos e não sentir o fogo do Espírito queimando no seu coração, você sentir desejo de fazer a obra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos incendeia. Até porque o livro de Atos dos Apóstolos nós temos a presença do Espírito Santo de forma contínua e direta, guiando e usando os apóstolos na pregação, nas orações, em curas, em libertação. O Espírito Santo que foi derramado, o Espírito Santo que foi prometido, né, no versículo 8 do capítulo 1, derramado no capítulo 2, tem a sua ação em todo o livro.
Por isso que muitos estudiosos diziam que o livro que é chamado de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito, ou as ações do Espírito Santo através da vida dos apóstolos Pedro, Tiago, João, esses apóstolos que foram tão dinâmicos, foram tão efetivos, foram tão produtivos, foram não pelas suas capacidades, não por aquilo que estava intrínseco a eles, mas sim pela graça, pela capacitação que vinha do alto. O Espírito Santo que pegou homens simples, o apóstolo Paulo nos fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, né? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O apóstolo Pedro e João, quando eles estão sendo julgados, a Bíblia diz que os seus interrogadores se admiravam porque eles eram iletrados. Esses homens, que pela sociedade eles eram julgados de forma não ter a capacidade necessária para exercer aquilo que exerciam, eles eram capacitados não pelos homens, mas o próprio Espírito Santo dava a eles condições para exercer o seu ministério. Então, o ato dos apóstolos é a ação direta do Espírito Santo na vida desses homens. É claro que esses homens, eles oravam de forma contínua, eles estavam muito próximos do altar, eles viviam muito na dependência de Deus. E essa dependência fazia com que eles fossem muito bem-sucedidos na pregação do Evangelho. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado, ou seja, mesmo quando não diretamente não aparece que o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo, ou a ação atribuída a ele, aquilo que é feito, nós reconhecemos a ação direta do Espírito Santo. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante, improdutiva. Sem a presença, a ação, o poder direto do Espírito Santo, a igreja se torna fraca, débil. A igreja se torna desmotivada. É o Espírito Santo que potencializa a igreja, torna a igreja cada vez mais ativa, representativa, a igreja cada vez mais operante, independente da perseguição, independente das ações contrárias. Quando a igreja está vivendo no poder do Espírito, esta igreja é uma igreja dinâmica, é uma igreja poderosa. Por isso que é importante que eu, você e todos aqueles que pertencem à fé cristã tenham uma vida de oração, porque a oração nos leva para cada vez mais próximo de Deus e cada vez mais nós vivemos da dependência do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito de Deus que usou Pedro, Paulo, Tiago, os demais apóstolos e cristãos primitivos, ele pode nos usar. E nos usar como aqueles apóstolos. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou. Então, esses homens não eram sobrenaturais, não eram super-homens, eram homens frágeis, fracos, com os mesmos desejos e vontades que nós, padeciam, mas a fé, a oração e a presença direta do Espírito Santo condicionava esses homens a heróis da fé, a homens vitoriosos, valentes e poderosos, porque eles viviam na dependência do Espírito Santo de Deus. O segundo tópico, o segundo subtópico do tópico 3, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Os sacerdotes deram ordem expressa para Pedro, para João, para que eles não pregassem, para que eles não falassem, para que eles não testemunhassem, para que eles não continuassem o ministério cristão. Mas eles, de forma audaciosa, versículo 29 do capítulo 5, eles disseram que importava mais agradar a Deus do que aos homens. Esses homens que foram e tentaram calá-los, que tentaram pará-los, que tentaram intimidá-los, esses homens que foram perseguidos de forma ousada, eles não se deixaram influenciar pela perseguição ou pela oposição. O Estado tentou, de certa forma, pará-los, mas eles se levantaram com ousadia, com veemência e pregaram o Evangelho. Vou repetir novamente que o eterno Deus possa levantar homens e mulheres nessa geração com audácia, com valentia, com disposição, que o Espírito Santo levante homens realmente de coragem,
Nós estamos vivendo numa geração, me perdoe a minha sinceridade, e não estou dizendo de forma hipócrita, estou falando de forma vivida. Nos meus longos anos de fé, eu tenho visto que nos últimos anos nós temos visto um grande número de pessoas acovardadas, medrosas. O único local que eles têm coragem de pregar é dentro de uma igreja. Falta ousadia de pregar nas ruas, de pregar para todo tipo de pessoa, para pregar a palavra de Deus como ela é, da forma que ela é, usando os princípios cristãos. As pessoas hoje têm medo, têm temor que se pregar a palavra como ela é, vão receber perseguições. Nós temos a incumbência de pregar com ousadia, independente daqueles que se opõem à nossa forma de pregar. Ou a mensagem que nós pregamos desde que aquilo que pregamos realmente seja a palavra de Deus. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma nenhuma ser negociado. O que o autor diz aqui é que muitas vezes, olha, a mesma referência também é usada muitas vezes para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado. O Estado dá ordem e muitos desobedecem. E tem uma passagem interessante no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar sujeitos, né, às autoridades. Então usa-se muito esse texto para que o cidadão cristão seja obediente ao Estado. Mas o apóstolo Pedro diz o seguinte, que nós não podemos negociar os nossos princípios. No mundo, de forma geral, existem países que oprimem e que proíbem a fé cristã. Lugares onde pregar o evangelho é proibido. Viver a fé cristã dentro de um limite. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer a Deus. O Espírito de Deus levante homens, mulheres ousados, corajosos, valentes para pregar o evangelho. A lição hoje ela traz esse tema, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que não se acovarda diante da perseguição. Nós vivemos no Brasil e o artigo 5 da Constituição nos dá liberdade de culto. Então nós vivemos, de certa forma, numa paz. Muitos têm liberdade para congregar onde quer, pregar, viver a fé cristã da forma que quer. Porém, de forma velada, existe uma perseguição aos cristãos. Existem alguns sites que nós podemos nos informar, que não no Brasil também, mas em outros países como Nigéria, China, Coreia do Norte, os países do Oriente, aonde eles perseguem cristãos, missionários, igrejas são incendiadas, pastores são mortos, pastores são presos, a família de pastores são espancados, tudo por causa da fé cristã. Embora aqui nós tenhamos uma certa liberdade para poder pregar, eu estou dizendo uma certa liberdade, porque não, algum tempo atrás surgiu notícias de pregadores que pregaram no Pernambuco, pastores que foram presos por pregar a palavra, pastores que pregaram no Maranhão e que foram perseguidos. Hoje uma mídia acaba se levantando contra os princípios e valores do Evangelho, e a igreja, de certa forma, fica um pouco encurralada, né? Não pode falar aquilo que deveria falar, da forma que deveria falar, mas o Espírito Santo ainda condiciona homens e mulheres com ousadia para pregar o Evangelho. Nós não podemos temer a perseguição virá. E por que ela virá? Porque os princípios da nossa fé se opõem radicalmente à vida do mundo, o secularismo. Por isso que Paulo diz que nós não devemos nos moldar segundo os padrões deste mundo, mas nós devemos seguir e viver a nossa fé. Uma fé vibrante, uma fé ativa, uma fé, aleluia, poderosa, nos leva realmente a sofrer oposições. Mas mesmo assim nós temos que continuar marchando
firmemente cumprindo o chamado que Deus nos condicionou. Vamos para a conclusão. Vimos como a igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. Não é porque a igreja está cheia do Espírito Santo que esta igreja não vai sofrer perseguições. Não é porque um pregador está obedecendo e sendo direcionado pelo Espírito Santo que ele não vai sofrer perseguições. Pelo contrário, sofre perseguições. O apóstolo Paulo mesmo foi direcionado pelo Espírito Santo para pregar em Filipos. E a Bíblia diz que depois que ele prega em Filipos, ele expulsa o demônio de uma mulher e ele vai preso. E ali ele é açoitado, ali ele é chicoteado, e ali ele é colocado numa masmorra. Ou seja, mesmo cumprindo a vontade de Deus, isso não quer dizer que você está isento de ser perseguido, caluniado, passar lutas, provas e adversidades. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Embora a perseguição venha, não deixe isso abater você. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra e não a exceção. A igreja vai ser perseguida. Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele está falando sobre os sinais da vinda do Filho do Homem, ele diz, que os seus seguidores serão perseguidos, serão aprisionados, serão chicoteados por causa do nome. E no capítulo 5, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças é essa, é sofrer por causa do nome de Jesus, é sofrer por causa da justiça. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa da palavra. Meu amado irmão, a igreja, desde o seu nascedouro, Jesus não omitiu, Jesus não enganou, Jesus não omitiu dizendo que seria só um mar de rosas. Pelo contrário, ele disse que no mundo sofreríamos perseguição. As pessoas se oporiam à pregação do evangelho, os cristãos morreriam por causa da fé em Cristo, mas nós deveríamos continuar firmemente levantando o estandarte da vitória. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser caluniado. Nós gostamos de ser aplaudidos, elogiados, nós gostamos de ser apoiados, ninguém gosta de ser perseguido. Mas mesmo em meio à perseguição, nós devemos continuar firmemente. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Nós não podemos evitar o sofrimento. Nós não buscamos o sofrimento, mas nós não podemos evitá-lo. Em algum momento você vai ser perseguido por causa da sua fé. Eu já fui perseguido, eu já perdi coisas por causa do evangelho, portas já foram fechadas, e não só no mundo secular, mas também dentro da igreja, porque pregamos de uma forma veemente. Muitas vezes, quando pregamos a palavra, pela palavra, a própria palavra suscita na liderança cristã e religiosa perseguição àqueles que pregam. Hoje nós vivemos numa época onde os pregadores do evangelho pregam tudo menos o evangelho. Falam tudo menos a palavra. Usa a palavra para defender as suas teses, teses que massageiam egos, teses que inflamam corações, mas não teses que confrontam diretamente o pecado. E isso naturalmente levanta, quando você confronta o pecado, levanta perseguição até mesmo dentro da igreja. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Essa foi a lição, ou essa deve ser a lição, que será apresentada no próximo domingo. Uma igreja que não teme a perseguição. O apóstolo Pedro, os demais apóstolos, capacitados pelo Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus, sinais, prodígios e maravilhas, suscitou a inveja, o ciúme dos líderes de sua época, dos saduceus, do capitão da guarda, que prenderam, que tentaram de todas as formas abafar a voz profética, a voz apostólica, a voz do evangelho. Mas esses homens disseram que importava agradar a Deus, apanhavam e se alegravam por ser dignos de sofrer por causa do evangelho. Esses homens alguns tiveram livramentos de forma sobrenatural, como Pedro, que foi liberto da prisão pelo menos 2 vezes por intervenção angelical. A igreja orava por esses livramentos, a igreja clamava por libertação, a igreja entendia o poder da oração e por isso não negligenciava a oração.
A igreja cheia do Espírito Santo era cheia de ousadia. E embora fossem perseguidos, esse povo que via livramentos angelicais, esse povo que orava, cheio do Espírito Santo, eles eram cheios de ousadia, cheios de autoridade, pregavam, clamavam, exortavam, não temiam, não retrocediam, mas continuavam cumprindo o evangelho, a chamada que Deus havia lhe otorgado. Que eu e você possamos viver essa fé, uma fé ousada, corajosa e valente. Que mesmo em meio a perseguições, nós não venhamos desistir. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém?